Em 18 de novembro de 1978, 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo e assassinato em Jonestown, uma comuna fundada por Jim Jones, pastor e fundador do Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Embora algumas pessoas tenham sido mortas a tiros e facadas, a grande maioria pereceu ao beber sob as ordens do pastor veneno misturado a um ponche de frutas. O número final de mortos foi de 909, sendo um terço deles crianças. Jim Jones era um carismático líder de igreja, que estabeleceu o Templo do Povo, uma seita cristã, em Indianápolis na década de 1950. Ele pregava contra o racismo e sua congregação atraía muitos afro-americanos. Em 1965, ele e o grupo se mudaram para a Califórnia, fixando-se em Ukiah. Após 1971, em São Francisco, na década de 70, sua igreja foi acusada pela mídia de fraude financeira, abuso psicológico de seus membros e maus tratos a crianças. Em resposta às críticas crescentes, ele convidou sua congregação para se mudar para a Guiana, onde prometeu que construiria uma utopia socialista. 3 anos antes, um pequeno grupo de seus seguidores havia viajado à pequena nação para iniciar o que se tornaria Jonestown, no meio da floresta. Jonestown não se tornou o paraíso que seu líder prometeu. Os membros do templo trabalhavam longos dias no campo e sofriam graves punições caso questionassem a autoridade de Jones. Seus passaportes foram confiscados, suas cartas para a família censuradas e seus membros encorajados a denunciar uns aos outros e forçados a participar de longas reuniões noturnas. Jones, na época com saúde mental em declínio e viciado em drogas, estava convencido de que o governo dos Estados Unidos e outros queriam destruí-lo. Ele exigiu que membros do templo participassem de simulações de suicídio no meio da noite. Em 1978, um grupo de ex-membros do templo e parentes de membros da época preocupados convenceram o congressista dos Estados Unidos, Leo Ryan, um democrata da Califórnia, a viajar a Jonestown e investigar o local. Em 17 de novembro de 1978, Ryan chegou a Jonestown com um grupo de jornalistas e outros observadores. No começo, a visita correu bem, mas no dia seguinte, quando a comitiva de Ryan estava quase indo embora, residentes de Jonestown se aproximaram do grupo, pedindo uma passagem para fora da Guiana. Jones ficou desesperado com a deserção de seus seguidores, e um de seus guardas atacou Ryan com uma faca. O congressista não se feriu, mas em seguida Jones ordenou que fosse feita uma emboscada contra Ryan e seu grupo, na qual ele e outras 4 pessoas foram mortos. De volta a Jonestown, Jones ordenou que todos se reunissem no pavilhão principal e realizassem o que ele chamou de ato revolucionário. Os membros mais jovens do Templo do Povo foram os primeiros a morrer, sendo obrigados a ingerir uma mistura de cianeto, sedativos e suco de fruta. Os adultos então fizeram uma fila para ingerir o preparado enquanto guardas armados cercavam o pavilhão. Quando a polícia da Guiana chegou a Jonestown no dia seguinte, encontrou centenas de corpos pelo chão. Muitos deles estavam abraçados. Durante o ato, alguns residentes conseguiram fugir pela floresta. Outros não estavam no local no momento, incluindo os filhos de Jones, e por isso também sobreviveram. Jones morreu de um ferimento à bala na cabeça. Médicos legistas concluíram que ele se suicidou.